Sejam todos muito bem-vindos a mais essa live promovida pelo Insight Mob. E antes de começar, eu tenho um questionamento aí para vocês. Quem aí nunca pensou, nunca cogitou em abandonar tudo, largar tudo e se mudar de mala e cuia para outro país? Deixar aí o nosso Brasil para trás? Eu aposto que esse pensamento já passou pela sua cabeça, né? Em algum momento de buscar melhores oportunidades e uma experiência de vida diferente do outro lado do mundo. E é exatamente sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje. Nossa primeira live internacional aqui no Insight Mob, em que a gente vai trazer uma convidada queridíssima, uma especialista em mercado imobiliário, a Cléo Araújo. Ela que é brasileira, gaúcha, morou quase a vida toda aí em Porto Alegre e há 4 anos decidiu tomar essa grande decisão de se mudar de mala e cuia para Portugal e reiniciar sua carreira no mercado imobiliário de lá. Ela que já tinha uma bagagem aí de mais de 20 anos no mercado imobiliário aqui no Brasil. A Cléo, ela é uma conexão, né, um relacionamento que surgiu através de uma amiga muito querida minha, a Carla, e essa é a prova de que tudo, né, na nossa vida é baseado em relacionamento. Em breve eu já vou chamar ela aqui para participar da nossa live. E enquanto isso, eu vou pedir para vocês irem mandando suas perguntas, as dúvidas e curiosidades que vocês tenham sobre o mercado imobiliário português, porque a Cléo vai não apenas contar como ela restartou a sua carreira profissional do outro lado do mundo, como também vai dar dicas aí para quem tem o sonho de repente adquirir um imóvel em Portugal, como um estrangeiro pode financiar imóveis lá, como são os valores, como funciona o comissionamento, né, e quais que são as características do mercado imobiliário de lá. Então, deixa eu ver aqui se ela já entrou e vou convidar ela para participar. Entrar, não esqueçam aí de mandar suas curiosidades sobre esse mercado tão incrível que é o mercado imobiliário português. Opa, só virar o vídeo aqui. Bem-vinda! Tá virado para a parede, não vai dar, né? Agora já dá para te ver toda linda aí, como sempre. Tudo bem. Sim, aqui, 10h30 da noite já. Sim, eu nem tenho palavras para te agradecer por ter aceito o nosso Imagina. convite Olha, para conversar. se eu te disser as vezes que eu tive que atender cliente do Brasil por Zoom, à noite, nesse horário, foram muitos já, então isso faz parte, a gente está acostumada já aqui, por A causa do fuso Cléo, horário, né? sim, a Cléo tá É, esperando aí o fuso horário para ter essa conversa com a gente. E eu queria contar para vocês que eu e a Cléo, a gente nunca se conheceu pessoalmente, né? A gente exato. já fez videochamadas, né, e tudo mais, mas o encontro pessoal ainda não aconteceu. Mas é como se a gente se Não. conhecesse, né, graças a Carla, que é a nossa amiga em comum, e ela que É nos conectou por nós sermos do mesmo mercado, né? Muito bacana isso. Ó, exato. a Carla tá E mandando aquela coisa, a oi. gente acaba ficando íntima por causa dela. Exatamente, é como se a gente já fosse amigas, né, Cléo? Exato. Beijo pra Isso Carla que aí. está nos assistindo aí. Obrigada por ter nos apresentado. É isso aí. Cléo, vamos Então, começar do início, né? Bem-vinda. isso aí, me apresentando, sou Cléo Araújo, brasileira, com cidadania portuguesa também. E até acho que é uma pergunta que vai fazer, como que tu veio parar em É a minha Portugal? primeira Pois, pergunta. como eu vim parar em Portugal. Então, eu sempre tive um sonho de fazer um intercâmbio, porque eu acho que era uma coisa que na minha adolescência, na minha geração, a gente não tinha muito esse acesso, né? Como, por exemplo, a minha filha teve. Eu sempre vi essa vontade de ter essa experiência. E aí, no ano de 2020, como eu digo, quem não teve filho na pandemia acabou se separando. Era um ou outro, mais ou menos, né? Então, no meu caso, veio a separação. Com a cidadania portuguesa, eu pensei, o que que eu vou fazer? Vou para Portugal, porque a minha filha já morava aqui. Então, era mais um motivo para eu vir recomeçar, com 56 anos, a minha vida aqui. Então, deixei tudo para trás
e vim com as minhas 3 malas e uma bagagem de mão, que foi tudo que eu trouxe para vir para Portugal. E Plena comecei a minha pandemia, vida né, aqui. Cleo? Em plena Foi. pandemia, que loucura foi isso, né? Eu acho que esse é um dos maiores desafios, né, que tu deve ter enfrentado, porque foi uma Com mudança de vida global, né? Além da tua mudança de país também, né? É uma mudança no meio de uma pandemia, mais agravante ainda no caso, porque profissionalmente era um início para mim dentro da área também, porque eu trabalhei 19 anos no Brasil na área, no mercado imobiliário, mas como administrativo e financeiro. Tinha o contato com os consultores, mas não diretamente com o cliente. Então, isso aqui era muito novo para mim. Eu já vim para cá com um contato para vir trabalhar e dentro do mercado imobiliário também, porque eu não me via noutra área. Eu achava que, pronto, tem que continuar nessa área. Mas no comercial, e isso foi um desafio muito grande para mim. No início, é um desafio sempre, né? Porque a profissão de consultora imobiliária é um desafio diário, porque não é uma profissão que a gente tenha um ganho Um constante, salário, né? né? Não existe salário, Exatamente, né? é. Então é um desafio constante. Mas a adaptação foi, assim, não vou dizer tranquila, porque é um país com a nossa língua, por incrível que pareça, mas com muita coisa diferente, principalmente se tratando de mercado imobiliário também. Muitas configurações diferentes, muitas siglas. Eu tive que aprender praticamente tudo de novo sobre documentação, que é muito diferente Eu quero também. saber tudo Então, sobre isso, mas antes da gente entrar nisso, eu queria saber, ah, tu falou que já foi com um contato, né, do mercado sim. imobiliário, mas como que foi isso? Tu trabalha, atualmente, eu sei onde tu trabalha, mas conta aí pra gente, Eu, como eu, foi... eu vim diretamente para a Remax, né? Essa equipe que eu vim trabalhar, eu já conhecia do Brasil, e também a imobiliária que eu tive com o meu ex-marido em Porto Alegre, ela se transformou numa Remax também. Então, por isso os contatos. Aqui em Portugal, tu não precisa ter o Cresce, tu não tem nenhum tipo de órgão que, enfim, tem alguma Sério isso? legislação. Hã? Nossa, eu não sabia, Não. sério? Não, a gente passa sim por formação para entrar no mercado imobiliário, que a própria imobiliária, né, no caso, te fornece essa formação. E depois tem que constantemente estar fazendo formações. Aqui é um mercado muito nesse sentido, muito preocupado em estar sempre nos formando, sempre nos passando novidades e sempre nos deixando atualizado do mercado porque é importante, porque a gente lida com o mercado internacional aqui, né? Então, tem que estar sempre muito bem atualizado nesse sentido. Mas não é preciso, não. Não se paga nada para nenhum órgão, a não ser, tá, no caso, para o teu profissional dentro da imobiliária que trabalhas, né? Mas hoje eu trabalho na KW, que é uma rede de imobiliária muito parecida com a Remax, americana também, e por opções, assim, por achar que tinha mais a ver no momento com o meu trabalho, eu dei sequência nessa nova empresa, tive um convite para trabalhar lá e fui embora. Eu estou numa fase, assim, ó, que estou sempre disposta a mudar. Eu acho que a gente tem que estar sempre procurando o melhor para a gente, Sim. né? E É quando isso. tu chegou aí, qual linha que tu resolveu seguir, assim, que tipo de imóvel que tu decidiu trabalhar e por quê? O que que te chamou a atenção aí? É que no início eu trabalhei muito com imóvel de luxo, porque a equipe que eu trabalhava muito nesse segmento, né? Até eu tinha muito, as pessoas às vezes ficavam, uns que não eram um mercado de luxo, às vezes vinham, ai, Cléo, eu queria saber se tu podia me atender, porque eu vi que tu só trabalha no mercado de luxo, e não é o meu caso de, claro que não, eu atendo qualquer cliente, estou à disposição, mas é que acabou, enfim, dando esse perfil que, na verdade, não é, a gente trabalha todo. Então, era mais esse segmento, e eu trabalhei 3 anos diretamente com clientes brasileiros, porque dentro dessa equipe que eu trabalhei, tem consultores para lidar com todas as nacionalidades, né? Então, eu converso bem com... Por incrível que pareça, a língua é a mesma, mas a gente tem um jeito de se comunicar diferente, e o brasileiro gosta ainda de ser atendido por um brasileiro, né?
Então, o meu segmento foi mais nessa linha. Hoje não Vou mais, fazer uma hoje pergunta indiscreta, vamos ver se tu me responde ou não. Mas quanto tempo assim demorou para tu te adaptar e fazer a primeira venda aí? Porque o mercado foi como restartar a tua carreira, né, em Portugal, foi como é começar do seis zero, né? meses. Seis, Seis nossa, foi meses. rápido ainda. É, seis E o que que meses foi para que tu acontecer. vendeu? Qual que foi tua primeira venda? Que tipo de imóvel era? Foi para o brasileiro e um imóvel num bairro histórico e um valor dentro, não me lembro agora mais o valor na época, mas entre 200 e 300 mil euros, mais ou menos foi isso. Foi a primeira venda. E o incrível é que eu atendi essa cliente, ela não sabe até hoje que ela foi a minha primeira cliente. É? Nossa, que legal. É, eu lembro até que eu recebi um depoimento, e isso foi muito, assim, muito bom para mim, e em todos os momentos que me perguntaram alguma coisa, e eu disse, olha, eu vou me informar melhor para poder responder com todo, porque muita coisa eu não sabia, então eu não queria responder de uma forma errada, e sempre era muito rápida nisso. Eu acho que é também uma coisa muito do perfil do brasileiro, a gente é muito rápido. Eu sou muito rápida no atendimento, na resposta para o cliente. Acho isso muito importante. Isso não é o normal aqui no mercado. É tudo Hum. mais lento um pouco. Às vezes o retorno, tu conseguir falar com alguém, é bem mais complicado. Aí eu acho que a gente aí é mais ligeirinho, como se fala nesse Ah, sentido. e é É. diferente, né? Tu ter a bagagem cultural para atender brasileiros aí, né? Conhecer as nossas dores, a nossa realidade. Eu acho que é um super acerto, né? Tu ficar focado assim nesse atendimento. E eu queria saber se tu chega a captar os teus próprios clientes ou tu atende brasileiros que entram em contato lá com a imobiliária. Tipo, a imobiliária que capta esses clientes, É, esses leads. Antes era de uma forma que os clientes vinham a mim, né, pela equipe, eram passados. Hoje em dia, o meu trabalho já é diferente, é a minha captação. Por incrível que pareça, o Instagram é um da rede social que me dá retorno, que me gera clientes. Eu faço anúncios também de imóveis, né, e também tem o que se chama aí, também se chama plantão, aqui se chama escala na agência, né? E onde se capta cliente também, e imóveis, né? Que, como eu já tenho uma bagagem, alguns clientes já vêm me procurando, que já compraram, querem comprar de novo, ou querem botar o imóvel no mercado de aluguel, que aqui se chama arrendamento, né? Então, eu acho que é uma sequência, vai também por indicação, né? Tenho também parceiros que me indicam, porque o mundo também esse mundo imobiliário a gente tem parceria para tudo. Inclusive, um cliente estrangeiro, a gente precisa ter muitos parceiros, porque a gente tem que oferecer todo um serviço. Precisa de advogado, tenho contato, precisa de um arquiteto, tenho contato, precisa de um agente financeiro para cuidar do financiamento, tenho contato. Ou seja, a gente tem que estar muito bem estruturado e pessoas de confiança, né? Que a gente sabe que o trabalho vai ser bom. Perfeito, Cléo. E tu entrou nessa questão aí dos plantões, né, das escalas aí. Como que funciona? Qual que é a expectativa dos proprietários dessas imobiliárias em que tu trabalhou em relação ao cumprimento de escala de horário de trabalho? É mais flexível? Tu bate ponto? Tu tem que estar na imobiliária em tais Nada. horários? Como que funciona? Nada, nada. Nesse novo trabalho, então, que eu estou, é um trabalho mesmo com autônomo. Eu não tenho nenhum tipo. Inclusive, a escala eu faço porque eu quero, não sou obrigada a fazer. Não tem horário. Eu trabalho muito de casa também, porque eu gosto, tenho estrutura para isso em casa, mas a agência é muito próxima da minha casa também, então eu me desloco para lá porque eu gosto do contato com os colegas, da troca de informações. E também vou para as formações que me interessam, né? Então, mas não tem nenhum tipo de obrigatoriedade, não, com Eu nada. acho Cada bem um bacana esse por sua formato. conta, né? Porque afinal a gente, como consultor imobiliário, como não tem um ganho fixo, a gente sabe muito bem o que a gente precisa fazer, né? Então não precisa Perfeito. ninguém ficar puxando. Sim, eu acho ótimo É, esse formato, né? Cada um é é, responsável pela questão do seu próprio tempo, né? Eu acho que isso é um dos ganhos aí da nova mentalidade da administração, né? Embora que aqui a gente não veja ainda muito isso.
Que mais que eu ia É te que o perguntar? mercado aqui é muito competitivo, né? Somos muitos, muitos, muitos consultores imobiliários, apesar de ter muitos compradores estrangeiros, que o mercado, enfim, é infinito aí, de nacionalidades que compram aqui, mas igual, é muito competitivo, né? Então a gente tem que ir atrás, né? Arregaçar as mangas e trabalhar, né, Cléo? E É, comentou no início das diferenças, né, em relação até a tipologia dos apartamentos, dos imóveis, né? Eu queria que tu comentasse um pouquinho, assim, as é. semelhanças e diferenças com o nosso mercado brasileiro. O que tu reparou, assim, de mais interessante para Olha, compartilhar com a gente? no início, acho que eu tive o mesmo choque que muitos clientes levam, estrangeiros, do Brasil principalmente, porque o europeu, ele está acostumado. O americano também tem alguma dificuldade, mas é o mesmo choque, porque, primeiro, que eram várias siglas que muitos clientes às vezes me perguntam o que quer dizer isso. As siglas aqui são T0, T1, T2, T3, T4, T5, ainda tem os T1 mais um, T2 mais um. O que que significa isso? Tipologias. Tipologia zero é o estúdio no Brasil, tipologia um é um dormitório, tipologia 2 é dois dormitórios, enfim, e assim vai. E coberturas são penthouse aqui, casas eles chamam de moradia, então tem coisas diferentes, bem diferentes, né, na maneira de colocar. E uma das coisas é o tal do mais um, que as pessoas não entendem. Geralmente o mais um é o quarto interno que não tem janela. Então é o quarto que pode servir como um escritório, um closet, e para nacionalidade portuguesa e até europeu, como um quarto. Para o brasileiro, jamais, porque Jamais, eu ia falar jamais. que eu acho que aqui nem aprova na prefeitura um quarto sem janela. Não, pode, mas aqui é muito normal, é muito normal. Só Nossa! que quando tiver o mais um, já sabe que aquele mais um, ele não é um quarto com janela. Então, temos imóveis muito históricos, muito antigos aqui, é uma configuração completamente diferente do Brasil. Eu estou falando mais da parte central de Lisboa, né? Porque saindo um pouco da parte central, já muda um pouco a configuração. Saindo de Lisboa também, porque Lisboa não tem nem espaço para construir novos empreendimentos, né? Só saindo mesmo mais do centro de E o teu Lisboa. foco Então é é uma 100% Lisboa ou tu atende outras não, regiões de não, Portugal? não, não. Aliás, lá tendo muito cliente, aqui chamamos linha de Cascais. O que que é linha de Cascais? Saiu de Lisboa, tu pega aquele comboio que vai até Cascais, é toda uma linha de comboio. Então, no mercado imobiliário ficou conhecido como a linha de Cascais. Ali são várias localizações e até uma parte é chamada ainda como Lisboa, Grande Lisboa. Depois é uma região, tem Oeiras, e depois é já Cascais. As pessoas acham que Cascais é só a vila. Não, Cascais também é um concelho. Então, são outras praias que fazem parte de Cascais Vila, né? Não só a vila, quero dizer. Então, tem configurações, tem muita procura, tem muito cliente para aquela região também. Já atendi no Algarve, também já atendi no Porto. Porque se tu pensar, Portugal é um país muito pequeno, né? Sim, O e a deslocamento para a base, gente, como é aqui também a base são as parcerias, né? Então, alguém que é um imóvel específico, tu tem contatos, né, para também conseguir atender esse claro, cliente. sim, passa o cliente para um contato, com certeza. É que muitas vezes a gente fica tão vinculado ao cliente que fica difícil a gente passar para um colega atender, né? Ainda mais se tratando de um cliente estrangeiro, que as conversas já começam muito antes do cliente vir a Lisboa, né? Se eu te disser que eu já vendi imóvel por vídeo, que o cliente nem Acredito. veio Aqui a ver. gente faz bastante isso aqui em Canela e Gramado, porque o nosso cliente não está aqui, né? Então tem cliente que eu Exato. vendi na pandemia que até hoje não vieram para pegar o apartamento, já ficou Que é pronto para há um ano. investimento, né? Exatamente. Exato. É. Léo, e em relação a formas de pagamento, né? Como que funciona a negociação dos imóveis aí em Portugal? É tudo à vista? Existe negociação? Ou existe a questão de lançamentos imobiliários como aqui, né? De comprar imóveis na planta? Esse mercado também é aquecido aí? Como que funciona?
Então, a questão de parcelamento, até teve um cliente do Brasil que me perguntou, eu disse, não, aqui não existe a forma parcelamento de pagamento, existe sim o financiamento. E o financiamento, como muitas pessoas, às vezes estrangeiros não sabem, é possível sim para estrangeiro, é muito convidativo ainda dentro do mercado em geral, ou comparado com o Brasil, as taxas de juro ainda aumentaram um pouco devido à inflação que a gente teve pós-pandemia, acho que todos os países vêm sofrendo isso, a gente ainda teve a questão da guerra, né, da Ucrânia ali e Rússia, então é uma coisa que dificultou um pouco, né, esse mercado do financiamento, mas ainda é muito é muito boa a taxa, né? Aqui. Em Ainda é quanto, mais ou corrida menos? muito estranha. É de quanto, mais ou menos, por ano, tu É, mas sabe? depende, porque tem três tipos de taxa aqui, mas é entre 2,5 e 4, vamos dizer Por assim. mês. Porque aqui tem a taxa mista, taxa fixa e a taxa variável. Tu pode escolher entre essas três, então vai depender muito disso também. Do perfil, por exemplo, um estrangeiro ele pode conseguir, dependendo da nacionalidade, porque depende da nacionalidade também, do histórico fiscal, do perfil do cliente, né? Pode conseguir de 50% até 70% o estrangeiro, e em casos, eu já tive brasileiros que conseguiram 80%. E o português consegue até 90% de financiamento. Então, não existe o parcelamento, mas existe o financiamento. E é muito comum aqui no mercado. A mentalidade aqui também, porque eu acho que o brasileiro tem muito, eu vou me endividar se eu fizer um financiamento. Aqui não existe muito, isso não é visto como, eu estou me endividando, isso é uma coisa muito normal para eles, fazer um financiamento. Tem muitos que não querem se descapitalizar, até tem um valor, mas preferem fazer o financiamento porque é bom para o mercado, né? Para eles, para o cliente, enfim, por causa das taxas e Por tudo isso. exemplo, para brasileiros, qual que é a prerrogativa, assim, o que que precisa para poder aplicar para um financiamento aí? Precisa ter alguma cidadania? Precisa ter... Qual tipo de comprovação precisaria ter para poder iniciar um processo com o banco? Na verdade, não, por quê? Porque o que vai importar para Portugal aqui, para os bancos, é o teu histórico fiscal, ou seja, a pessoa que mora no Brasil, mesmo que ela tenha uma cidadania portuguesa ou de outro país da Europa, não vai fazer muita diferença, porque o que vale é aonde ela trabalha, onde ela ganha, todo o histórico fiscal dela, que é analisado. Então, a cidadania, no caso, a não ser que já seja um residente aqui, aí é diferente. Aí é outro tipo Mas eu até aconselho, às vezes, porque os clientes vêm para cá e não sabem que pode financiar à distância, não é financiar à distância, pode começar o processo à distância. É óbvio que na hora das assinaturas tem que estar presencial, mas o documento necessário português é o NIF e abertura em conta de banco. O que é o NIF? É o nosso CPF no Brasil. E isso também, o NIF pode ser feito à distância, porque igual essa pessoa, ela vai ter que ter um representante fiscal aqui, enquanto ela não mora aqui. Enquanto ela não tem vida fiscal aqui, ela precisa ter um representante fiscal. Então, isso também tenho parceiros para indicar. E a conta no banco. O resto dos documentos são iguais em qualquer outro país, comprovar rendimento, enfim. Portugal, como no Brasil, existe muita questão de, às vezes, o que eu ganho não é o que aparece. Aqui não existe isso, de forma alguma. Tanto que aqui a gente não consegue sonegar nada, como se diz. Tudo tem que dar recibo, no mercado imobiliário também, o consultor também se paga até uns impostos bem altos aqui. Sabe que eu ouvi Mas falar, Cléo, que a assinatura precisa ser presencial. Como assim? Tipo, vocês aí não aceitam assinatura eletrônica, eu não posso comprar um imóvel à distância, no sim, caso, aqui no para Brasil. o CPCV, para o contrato de promessa e compra e venda, sim, para a escritura, não. Para a Ah, escritura, ou tem que estar presencial,
E no caso, a escritura também, se for um financiamento, vai ser um ato no mesmo momento, né? Ou tu vai ter que ter um procurador aqui para fazer por ti. Mas não é possível. Eu acho que no Brasil já pode escritura digital. Sim, por videoconferência, mas aí a pessoa precisa ter ou o certificado digital ou o cadastro no e-notariado, que aí consegue fazer o processo Ah, entendi. Entendi. eletronicamente. É Ai, porque eu acho que aqui, como a gente tem até o branqueamento de capitais, né? Por causa de muito investimento do cliente estrangeiro, eles têm toda uma preocupação, acho, no sentido mais de ter assinatura ali, porque tem muito essa questão, enfim, de capital estrangeiro e tem que saber de onde vem esse capital. Então, acho que é mais nesse sentido que é mais rigoroso, né? e tem algum Aqui. tipo de imóvel que esteja mais em alta procura hoje para ti? Assim, o que que tu nota do mercado? Como que está se comportando aí o Olha, mercado atualmente? a gente vem notando, é porque depende muito do perfil, né? Depende muito do que o cliente quer, quanto ele pretende investir. Mas aqui no centro de Lisboa, sempre o europeu mesmo, ele tem uma tendência muito a gostar dos prédios antigos, que na verdade, a maioria hoje em dia, que isso é uma tendência muito forte aqui do mercado, já desde que eu cheguei, está cada vez mais, é a reforma, reabilitação, como se O diz, do retrofit, prédio. aqui a gente fala Retrofit, retrofit. isso também é um termo que se usa. Não é muito comum falar aqui, mas é retrofit, é isso aí. Fica só a parte da fachada do prédio, as paredes externas, que muitas vezes são paredes muito largas, é impressionante que quanto são, e se mantém alguma coisa da arquitetura original, mas o apartamento é todo modernizado. O prédio coloca-se elevador, porque a maioria, os que conseguem colocar, que a maioria do centro histórico, que é uma das características que o brasileiro sente muita falta e o europeu não liga a mínima, é a questão do elevador. Sim. E aqui eu já ouvi até de um cliente francês que disse para mim, não, elevador para quê? Fica o condomínio mais caro? Não, não quero. Eles sobem. Eles sobem 2, 3 andares e eu já me acostumei. Eu moro no segundo andar hoje sem elevador e tá tudo bem. Quando eu cheguei, eu disse, nossa, a gente é muito mal acostumado no Brasil, né? E sabe uma coisa que a gente acompanha muito em notícias aqui é que o mercado de Lisboa está saturado, né? Que eu vi até uma preocupação do governo em relação aos aluguéis, porque como não, como tu disse, né, não tem mais disponibilidade de áreas para construir, então tá limitado o acesso à moradia aí, né? Eu queria entender de ti como que está funcionando a questão dos preços, né? Ainda é viável adquirir um imóvel em Lisboa ou realmente o pessoal está migrando para outras regiões? Então, tá uma forte tendência hoje a adquirir imóveis fora de Lisboa, né? Até pelo mercado internacional também, porque ainda existe mais disponibilidade de imóveis com um valor mais acessível, né? Algumas regiões que já vai tendo maior procura já começa a dar uma subida também. O maior problema que a gente enfrenta aqui habitacional hoje é para o português, não para o mercado internacional. É Entende? porque Porque muitos estrangeiros estão comprando imóveis aí e aí eles colocam para alugar pelo Airbnb, né? Eu vi que tem muita oferta de mas não Airbnb, estão pode até mais, não proibindo, né? tem. Eu vi que tinham proibido. Não pode mais. Lisboa, Porto, eu nem sei te dizer se existe alguma região em Portugal hoje que esteja conseguindo licença pela Câmara para o alojamento local. Ouça Não só sei. isso, ó, está proibido o Airbnb em Portugal ou só Lisboa, Cléo? É só Lisboa. Então, eu não, em vários lugares, em vários lugares. Eu acredito até, eu não vendo mais imóvel hoje, porque ainda existe essa procura, né? Eu digo, olha, compra o imóvel e não se sabe se vai conseguir a licença na Câmara. Eu acredito que não está se conseguindo mais, que foi, talvez em lugares muito menores, mas aí quem é que vai querer? Não, né? Então, hoje o São foco lugares da mais. venda é exclusivamente para uso próprio, ou para comprar uma sala comercial para locação, enfim, isso ainda pode, né? Mas Hoje, a assim, é cliente procura, e tu final. diz internacional, não, porque pode colocar no mercado de arrendamento Ah, só também, fixo, o que. né? Hã?
Só aluguel fixo, né? Não, não Locação mensal. fixo. Pode ser considerado acima de 6 meses, por exemplo. Sim. Tu pode ter uma empresa que gerencia para ti um ano, por um ano. Porque existe muito aqui também o nômade, né? Que vem, vive aqui, mas trabalha para outros lugares. E ele às vezes quer vir, ficar um tempo aqui, depois vai para outro país. Então ele não quer esses, porque geralmente os nossos contratos aqui dos arrendamentos, como se chama aqui, né? São de 2 anos, renovável por mais 3, é o normal hoje do mercado. Então, esse tipo de cliente não quer. Então, sempre vai ter produto, né? O problema que a gente enfrenta hoje realmente são os valores muito É isso que altos. eu ia perguntar. Em quanto tá É. girando? Na faixa de quanto hoje a gente fala? Eu sei que é muito Ai, uma variável, loucura se eu te né? disser. Bairro e tal, mas assim, eu quero comprar um apartamento aí em Portugal. O que tu me recomendaria hoje? Qual é a região que tu recomendaria e quanto mais ou menos sai o metro quadrado aí, um apartamento? Então, eu como atendo mais Lisboa, né? Mas sempre que o cliente ele me coloca um valor, porque o cliente muitas vezes ele não vem tanto nessa questão do valor, ele vem mais no o que eu quero. Aí muitas vezes o que ele quer, não, em Lisboa não é possível. Por exemplo, quer investir 300 mil euros e quer um T2. Isso hoje em Lisboa é muito difícil, não se encontra imóvel a esse valor. E geralmente as exigências também são muito grandes, então mais difícil ainda. É um imóvel que vamos ter que procurar do lado sul, que é onde tem ali a parte das praias, ali Setúbal, talvez, que já andou aumentando muito também. Torres Vedras, que é uma localização mais para o lado de Mafra, e outros lugarzinhos, se for ali naquela região das praias de Cascais também, se não tiver a exigência que era o próximo ao mar, se consegue também imóveis em regiões Sintra, também algumas localizações, e tudo é muito próximo de Lisboa, né? E também tem um mercado de arrendamento, porque o mercado de arrendamento aqui, ele é um mercado com zero ou nada, ou pouco de inadimplência, é um imóvel que está sempre ocupado, a ocupação é muito rápida, a não ser que sejam imóveis com valores muito altos, porque chegam a ter imóveis aqui, casas, apartamentos mais luxuosos, que é 10, 15 mil euros o mês. Sim. Então, esses já são outro público e demoram um pouco mais. E uma Agora, pergunta esses. que eu tenho, Cléo, digamos, eu tenho 400 mil euros, tá? Eu já tenho Uhum, esse dinheiro. Para comprar um imóvel aí, tem alguma exigência de estrangeiro? Ou eu tendo dinheiro, eu posso chegar, escolher e comprar? Como é que pode funciona? comprar, contanto que tu Tem tenha aqui. Não, tu vem com a tua documentação do Brasil, com o teu passaporte do Brasil, abre uma conta aqui, tem que ter esse documento que é o NIF, e vai preencher aquela que eu te falei, que é a ficha de capital, de branqueamento de capitais, que ali tu vai dizer da onde tem essa procedência, o teu Dinheiro. valor, que tu está investindo, e compra normal. Não tem Tu falou, nenhum. com 300 mil não consegue comprar um T2, né? Que é o de 2 dormitórios que a gente viu. Isso a gente vive muito aqui em Gramado e Canela, né? Que o pessoal vem de outras regiões do Brasil e eles acham que com 300 mil vão comprar um apartamento. Não é mais possível, né? Mas assim, Até porque é uma região cara também, né? A Serra, exatamente. né? Porque é Mas muita aí, procura, né? sim. E aí em Lisboa, quanto que tu acha que seria um ticket ideal para conseguir um bom dormitório, um bom apartamento de 2 dormitórios, por exemplo? Hoje está girando em quanto o valor saudável, né, para conseguir um bom investimento? Pois. É. Eu diria que 500, 600 para mais, para bem mais. Para te ter uma ideia, é muito difícil eu te colocar isso, porque depende muito do que o cliente quer, porque tu pode ter T2 nesse valor, como tem T2 de 2 mil euros, 2 milhões de euros, então Sim, é claro difícil. que existe essa disparidade, mas eu só queria saber qual que é um valor mínimo viável para É. comprar um apartamento de 2 dormitórios E, aí, e, um e apartamento também, grande. pode ter um valor e fazer o financiamento do restante, né? É muito possível. E E muitas vezes esse imóvel é colocado no arrendamento e o próprio valor desse arrendamento pode ser pago o financiamento, né?
do imóvel. E as plantas daí, a gente fala de plantas de qual metragem quadrada média, assim, por exemplo, um apartamento médio, regular, assim, de 2 dormitórios, geralmente fica em quantos metros quadrados aí? São plantas maiores, menores? Qual que é Os, a régua aí do metro? depende da localização, mas aqui mais são os imóveis em geral no mercado, os mais antigos, tirando os mais novos, agora que estão tendo uma configuração um pouco diferente. São apartamentos pequenos. Isso é uma outra coisa que choca muito o mercado brasileiro. O valor e o tamanho, né? Mas um T2 tem 80 metros quadrados, 100 metros quadrados, um pouco mais. Chega absurdos às vezes. Eu já vi, não entrei, mas já vi anúncio de T2, dois dormitórios com 40 metros quadrados. Eu não posso imaginar isso. Mas Sim, tem. aqui na Serra a gente vê muito isso aí, em torno de 60 a 80 metros quadrados apartamentos, porque já são imóveis de terceira moradia, né? Não é o imóvel que a pessoa, o seu imóvel principal. E eu acho que aí deve acontecer muito isso, né? De investidor comprar para arrendar depois, né? Não é muitas vezes ele mesmo que vai utilizar esse imóvel, né, para moradia. Tem de todas as situações, né? Tem os que vêm aposentados, porque o estrangeiro que mais compra hoje, as três nacionalidades que mais compram é o americano, o brasileiro e o britânico. E depois vem franceses e outras mais, né? Então, cada um tem um estilo diferente. O americano, a maioria que tem vindo é aposentado porque vê aqui um custo de vida bom, a saúde, porque a saúde nos Estados Unidos é muito cara, a qualidade de vida, a segurança, o clima também é muito favorável, porque é um dos países da Europa com melhor clima, então ele vem mais com a proposta mesmo de morar aqui, a maioria. O brasileiro é o mais diversificado do que vem para morar, que quer investir, e também tem os que têm um imóvel aqui para vir uma vez por ano. E não querem Sim, alugar, acontece fica isso. fechado. Sim, Sim. De todos os tem. clientes que tu já atendeu, eu acredito que tu atenda de todas as nacionalidades aí na Sim, imobiliária, né? Já tenha tido contato com sim. várias. Qual que é a nacionalidade que tu prefere atender? Sem contar os brasileiros, assim, quais que são os É que clientes que os tu que eu mais mais. te... O que é mais fácil para mim, no caso, até pela comunicação, porque uma das coisas que pegou muito de surpresa quando eu cheguei em Portugal é ter um bom inglês, ser fluente no inglês. Que no Brasil a gente não tem tanta essa, né, necessidade? motivação ou necessidade, porque aqui é uma necessidade. Aqui é uma necessidade. Para te ter um trabalho num restaurante, ou numa loja, qualquer coisa, tu tem que ser fluente no inglês, ou pelo menos o básico, ou saber te comunicar. Então, pela facilidade de comunicação, o brasileiro, o americano é muito difícil. É, O português é um cliente diferente, ele é um cliente mais objetivo, ele não é tão fiel, porque até ele mora aqui, então ele. Porque o cliente estrangeiro ele se torna um pouco mais fiel, porque ele precisa de ti, né? Ele já começa, às vezes, com atendimento fora daqui, antes de vir. Então, tu cria um vínculo, e ele meio que, eu preciso porque aquela pessoa vai me auxiliar em tudo. Ela me passou todos os contatos para me auxiliar. O português não, ele pode procurar quem ele quiser, ele pode ir para os sites enfim, portais e procurar o imóvel dele. Ele é e mais como difícil. funciona, Cléo, a questão agora que a gente falou de procurar portais? Existe aí também a questão do cliente pular o corretor, né, de tentar comprar direto? E como que funciona o comissionamento do corretor aí? Existe um percentual Hum. fixo? É negociável? Como que funciona normalmente? Que aqui varia de acordo com a cidade, é uma política totalmente diferente, né? É. Não, aqui, primeiro, falando essa questão do cliente, eu nunca tive uma situação e nem sei de algum cliente, algum colega meu que tenha tido ah, algum cliente que queira ter, não sei, não tive nenhuma situação Mas não é pra, obrigatório comprar com corretor, ou é obrigatório aí pela não, legislação não, aí? não, é como aí também, não, Ah, não é, que bom, não. então, que Aliás, eles são seria mais muito bom se fiéis, fosse. né? De comprar, de não procurar compra direta, né? De usar realmente É, da
consultoria de vocês, né? É que aqui quem paga a comissão, eu não sei como está isso no Brasil agora, mas é o vendedor, né? O vendedor. Aqui Isso. depende, É. pode ser negociável, mas normalmente o vendedor, né? Aqui é totalmente, por enquanto, ainda é o vendedor que paga a comissão. Então, as comissões aqui, elas são de 5%. Em algumas, enfim, situações, pode chegar a 4%, depende do valor do imóvel. Com construtoras, né, empreendimentos, 4% é o normal. Mas as comissões não são negociáveis, elas são tratadas e é isso que é pago no final. 50% no contrato, 50% na escritura. E é assim que geralmente se seguem os Que negócios. ótimo, né? Porque aqui a gente sabe que tem muito corretor que acaba baixando comissão, né, para poder fechar negócio. É, E mas tem um mas. sempre tem. Porque eu trabalho com uma imobiliária com a mesma metodologia da Remax, a gente trabalha só em exclusivo. Algumas situações a gente pode não trabalhar em exclusivo, dependendo do valor do imóvel. Eu até não gosto de trabalhar o imóvel que não seja no exclusivo, porque a gente tem sempre em cima do imóvel um empenho muito grande, inclusive um custo, né? Que é do consultor. Fotos, vídeos, drone, visita virtual. Hoje tu precisa ter tudo isso, né? Até para te ter uma boa visualização nos portais, né? Precisa E o ter mercado não todo esse. aceita, o mercado não aceita mais amadorismo, né? Precisa ter todo o material Não, de qualidade e isso realmente exato. gera um investimento É. bem alto, né? O vendedor sempre acha, é só fazer um anúnciozinho em algum portal e tá tudo certo, vai Não, acontecer uma mágica e vai vender. E não é assim, né? Tem muito não. trabalho. Inclusive, o trabalho do corretor, ele é muito de backstage, né? Muita gente nem tem ideia de tudo que se faz até efetivamente fechar um contrato, né? Tem muita burocracia. Tu falou no início também da dificuldade, das diferenças em relação à documentação aí em Portugal, né? Tem todo um trabalho burocrático, estratégico de divulgação que não é fácil, né? Essa vida de corretor de imóveis, né, Cléo? Não, e eu acho que muitas vezes a gente passa que a gente ganha bem, né? Que a gente só ganha muito bem, mas não. Uma comissão ela é partilhada, né? Tem pessoas para receber aquela comissão e todo esse investimento também em cima do imóvel, então não é assim, não. Tem, mas o mas que eu ia falar também, porque aqui tem o mercado aberto também. E tem muitas imobiliárias e colegas destas imobiliárias que trabalham a 3%. Tem situações. Ah, bacana. Era isso que eu ia perguntar. Por exemplo, estando numa imobiliária, qual é o percentual do corretor e qual que é o percentual da imobiliária? Como geralmente é dividido isso? Que depende a tua situação e a empresa. Hoje, o meu comissionamento é de 50% da comissão que entra, mas, e pode ser até escalonada dependendo do volume de vendas. Mas se tu trabalha numa equipe, tu ganha menos, aí é menos que isso. Mas isso vamos dizer que é o máximo, assim, que se ganha de comissão, a não ser dentro da KW, que tu tem comissionamentos maiores, dependendo o patamar que tu atinge de venda naquele ano. Mas só naquele ano. Depois tu volta de novo aos 50%, tem que atingir de novo aquele volume de venda para entrar nesse escalão aí. E a imobiliária também tem custos muito altos, né? Não é fácil também de manter uma estrutura de imobiliária. Então, esse formato aí de 50-50, eu acredito que seja um formato justo, né? É, bastante, né? Porque quando um cliente comprador entra para a gente, ele é assistido também por um setor jurídico, né? Que está lá e está dentro do escritório para nos tirar todas as dúvidas, mas eu, como consultora, também pago por aquele escritório jurídico. Eu pago pela tecnologia, para ter acesso, eu pago o jurídico, e isso é todo um serviço que é gratuito, tanto para o vendedor quanto para o comprador que a gente fornece. É Tudo fundamental, isso né? Como é que vai fazer essas vendas internacionais sem esse aporte jurídico bem consolidado?
Não tem como, Tem né? que ter, tem que ter, total. A gente sabe muito, mas muitas dúvidas a gente tem que tirar com o jurídico para ter certeza. E cada processo a gente tem umas questões novas, né? Sim, cada Então, venda é única, né? Sempre tem aquele eu digo que cada processo eu aprendo mais um pouco. Eu estou aí para aprender muito ainda, mas já aprendi muito nesses 4 anos. Eu hoje consigo lidar com situações com toda a firmeza, assim, né, para estar bem ciente do que eu estou passando para o cliente, mas no início foi muito difícil, né? Tive que ter muito apoio jurídico. né? E reaprender tudo, né? Um mercado totalmente diferente. E eu fiquei com curiosidade, assim, se tu tem algum caso com algum cliente, alguma história que tenha acontecido, assim, que tenha te marcado né, nessa tua trajetória, assim, pode ser algo engraçado, algo preocupante, não sei, tu tem alguma experiência, assim, que tenha tido com algum cliente especial? Olha, eu agora não me vem assim nada que eu me lembre, tem muitas coisas, né? Mas já atendi pessoas muito famosas no Brasil, não posso citar o nome. Ah, que É, legal! já que tem imóveis aqui. Isso é muito comum aqui no mercado, então é todo um serviço que tem que ser feito através, primeiro o contato é um assessor, para depois chegar a pessoa diretamente. Em uma semana eu consegui vender. Então, foi um Nossa! trabalho bem rápido. Já tive cliente que eu mostrei 20 imóveis até decidir, que foi o meu recorde. Não é comum, mas assim, eu já estava confusa, eu fico imaginando a cliente, né? E por incrível que pareça, o imóvel comprado foi o último a ser visto. E é o imóvel que eu não, talvez não imaginasse que comprasse por não ter elevador. Mas, enfim, situação engraçada, não me lembro Nossa, agora de isso é nada. bem bacana, né? Essa questão de atender pessoas famosas. Deve acontecer muito aí, né? De brasileiros buscando também essa Tem. experiência, né? Fora do Tem, Brasil, porque ter um imóvel aí. porque Portugal é um país, como eu digo, eu conheci Portugal uns anos atrás, primeira vez, eu disse, nossa, que cidade horrível, Lisboa, né? Lisboa foi se transformando, porque Lisboa foi o patinho feio da Europa. Hoje virou o país queridinho. O próprio europeu, esse verão estava insuportável, acho que caiu no gosto até as nossas praias, né, para o povo Sim. europeu. Então, é muito visado hoje no turismo. A cidade está sempre lotada de turismo. Então, isso acho que também foi modificando e cada vez com mais procura do mercado internacional. Porque eu acho que se fala muito em Portugal hoje em dia, né? Tem cliente que me procura, às vezes, falando de certas situações. Ah, mas vem brasileiros que vão aí e depois tem que voltar porque não tem condições, que isso, que aquilo. Digo sim, mas só um pouquinho. Isso não precisa nem mudar de país. Eu vou mudar de cidade, eu preciso ter uma estrutura. Eu preciso me manter por um tempo. Ah, porque tem pessoas que vêm como turista e querem ficar. Eu não aconselho isso para ninguém, porque tem muitos tipos de. Se tu não tem nacionalidade, porque se tem uma nacionalidade da Europa, aqui do espaço Schengen, tu pode viver aqui em Portugal, só acho que é uma autorização só de residência. Mas se tu vem por algo, não tem uma nacionalidade daqui, tem que vir com visto, é o mínimo. Porque senão fica muito complicado, né? De conseguir um trabalho, de conseguir te manter aqui e tudo. Sabe, Então, Cléo, que essa era a próxima pergunta que eu ia fazer, né? hum, Que conselhos tu daria para quem tem interesse em seguir esse teu mesmo caminho, né? hum, De desbravar o mundo aí, se mudar de malicuia e tentar novas oportunidades. Primeira tem que coisa ter é ter um visto. coragem. Além de muita coragem, né? Tem que ter um visto, né? Que tu acabou de Olha, comentar. eu vou te dizer que hoje eu agradeço a coragem que eu tive, porque eu hoje sou apaixonada por Lisboa, sou apaixonada por Portugal. Eu sempre digo, eu tenho o Brasil no meu coração, a região sul mais ainda. Aliás, a Serra muito mais ainda, porque por 2 anos eu tive um blog e fiz muitos trabalhos de divulgação da Serra.
e isso eu trago comigo. Eu sempre digo, não deixo ninguém falar mal do Brasil, só eu posso. Que é que nem filho. Filho a gente pode falar mal, mas os outros não, né? Não. É o meu queridinho, mas eu sou uma apaixonada hoje por Portugal, pelo tipo de vida, pela segurança que eu tenho aqui. Então eu aconselho que se tem essa vontade, não deixa de experimentar, não deixa de fazer o teste, entendeu? Mas venha preparado, sabe, para se manter. Dentro do mercado imobiliário é igual como o mercado em qualquer outro lugar. É instável, claro que temos ganhos muito bons, mas também podemos ter nada, entendeu? É esse o Como aqui, mercado como... né? É igual Exato. aqui. Mas aqui tem muitos profissionais que estão em outras áreas, até muitas vezes, e pensam, eu preciso mudar de carreira, eu quero começar algo novo. E aí optam pela corretagem, né? E porque não tem exigências de faculdade, né? Se faz o curso do Cresci, ali, do IBREP, enfim, e o acesso é mais fácil a essa profissão. Mas o acesso é fácil, mas a manutenção é dificílima, né? Porque eu brinco até que hoje, para ser um corretor de imóveis, precisa entender de matemática financeira, precisa entender de arquitetura, até de psicologia, né? Porque muitas vezes a Eu gente é ia, terapeuta do eu ia cliente. comentar, eu É ia uma comentar. profissão que Já me demanda meti em uma. cada situação que, olha, quando vê, a gente está, né, tá ali na família já, vivendo aquilo tudo, sabendo tudo, fica até meio sem jeito, tem de tudo. Sim, E faz parte, né? Faz E, parte. digamos que a pessoa tenha feito uma reserva, né, para se manter aí de repente por um ano em Portugal, até porque o cliente, quando tu tá precisando vender para se manter, ele fareja isso e parece que as vendas daí mesmo que não saem, né? Tu tem que estar Exato. confortável, tem que estar bem, É, né, para é, poder desempenhar esse com trabalho, certeza. independente É, de onde for, né? Não precisa ser em Portugal, pode ser aqui mesmo nas exato, terras, é tem igual. que ter. A única diferença aqui, porque temos muito mercado internacional, né? Então, acho que o volume é mais dinâmico o mercado, apesar dele ter mudado um pouco desde que eu cheguei, porque quando tinha a questão do Golden Visa, os imóveis vendiam muito, muito rápido. Era uma coisa Isso é uma impressionante. coisa que a Era gente não comentou, né? Que não existe mais isso, né? De comprar um Não. imóvel e garantir o visto, né? Hoje tem um plano B, que tudo tem plano B, né? É o Sim. fundo imobiliário, mas não no mercado imobiliário, né? Tem que ser através de fundo. Sim, Ah, então a gente vai ter que pode fazer uma nova também. live para falar sobre isso. É que o consultor imobiliário não pode se envolver, a gente pode indicar, mas a gente não pode trabalhar o fundo imobiliário. Entendi. Não pode. Mas uma curiosidade aí desse mercado. Mas digamos que eu resolvesse que eu quero ir para Portugal, tá? Cresci no Brasil, mas não que isso importe aí. Tenho minha reserva para me manter por um ano. Que eu tenho que considerar isso um valor de moradia alto, né? Que eu sei que aí os aluguéis não são baratos, né? Não sei quanto que gira o mínimo de valor mensal de aluguel aí, para o pessoal ter uma noção, assim. Então, são diversos valores, só para te dizer, do ano passado para cá, porque eu tenho uma cliente que ela coloca todos os imóveis dela para alugar comigo. Tudo à volta onde eu moro aqui no centro histórico, por exemplo, um dormitório, nem 40 metros quadrados, chega a 900 euros. Sim. É todo novinho, cozinha montada, mas muito pequenininho. Dois dormitórios, ano passado até, foi mais no final do ano, 1.800. Hoje tu já aluga esse apartamento por 2.300, não por aí, Bom, então não isso tem que menos. levar em conta nessa reserva aí para ir tranquilo, né? Para Claro poder. que tem opções de morar não no centro de Lisboa, a maioria que eu trabalho, por exemplo, são poucos que moram no centro de Lisboa. A maioria não mora aqui, É muito mora fora. inviável, né? Em relação ao valor. É. E além dessa reserva financeira, dessa coragem e tudo mais, tem algum curso, tem alguma formação, tem alguma outra ferramenta que dê para acessar antes de viajar para aí, antes de fazer as malas, no caso? Eu cheguei aqui me lembro muito bem, dia 5 de outubro,
no dia, não, 7 de outubro era feriado, e no dia seguinte eu já comecei a minha formação. Eu já procurei esse contato do Brasil, né? E já me inscrevi para chegar aqui e não ficar desocupada, já começar Sim, direto. mas cursos online não teria, teria que ser presencial aí, essas formações. No meu caso, na época da pandemia, mesmo que eu tive que fazer ele quase todo online, né? Ah, Então, eu poderia ter começado no Brasil, só que o horário seria bem complicado, né? pelo Porque os cursos começavam aqui 9 da manhã, faz a conta, e eu ia ter que acordar de madrugada para estar no curso. Então, eu não acredito que possa conseguir fazer à distância. Eu acho que vai ter que ter essa adaptação. Agora, se focar muito rapidinho também, vai aprender tudo, porque tem muita gente que chega logo e começa a trabalhar, e dentro do trabalhar, tu já vai ali com um colega, vai pegando uma ajuda, enfim, acho que sempre existe essa troca, né? Muitas pessoas estão prontas para ajudar, e muito rapidinho aprende, e o resto vai na prática E na mesmo, e verdade pronto. isso é para todo o mercado imobiliário, né? Tem que ter boa vontade, tem que querer Exato. estudar, né? Se aperfeiçoar, pesquisar, para fazer como tu fez, né? Para hoje poder dar todo o embasamento, né? Não só comercial, mas também jurídico, prático, né? Para os teus clientes Total. sentirem confiança em comprar contigo, né, Cléo? A empresa que eu tô hoje, as formações são todas gratuitas, né? Então, eu procuro, no início, fiz várias, uma atrás da outra, muitas que eu já tinha conhecimento, mas eu queria, enfim, estar mais por dentro, porque cada empresa também passa de uma forma, aquele formador pode te passar de uma outra forma, então eu fiz muita coisa repetida, vamos dizer assim. Mas tem algumas empresas que cobram por algumas informações, por algumas formações, né? Que não é o caso da que eu estou hoje. Que legal. Não, não é paga as formações. Mas ali se pega muito, se aprende muito, Sim. muito. E o resto é Quem na tem boca vai a prática mesmo. Roma, né, Cleo? Tem que perguntar, tem que viver o mercado, tirar a É, bunda da é, cadeira e conhecer os imóveis, né? Porque, bom, vejo isso aqui em Gramado Canela, tem muito corretor que fica na imobiliária e não levanta, não vai conhecer de fato, né, o que tem à venda na é o que se imobiliária. E diz, né? Às não vezes, conhece o produto, não consegue vender, né? aqui, uma dificuldade que eu senti que no Brasil a gente tem muito acesso a conhecer imóveis, né? Aqui não. Aqui é Não, muito difícil. Por exemplo, eu achava isso que ia ser normal aqui, porque eu me lembro do mercado no Brasil era assim, na nossa imobiliária era. Se ligava para o colega, disse, quando tu tiver aí uma visita, se tu puder, se eu puder ir um pouquinho antes, um pouquinho depois para ver o imóvel, nossa, aquilo já me olhava feio. Eu digo, gente, eu tô falando alguma coisa, porque não tem como a gente conhecer o mercado e poder falar daquele imóvel para o cliente se não for conhecer pessoalmente. É muito difícil. mas O por que é importante difícil aí, que eles não, não tem qual que muito é? hábito. Eles fazem muito aqui é o open house, né? Sim. Que daí é o dia que convidam os colegas e aí até de outras empresas eu recebo convite às vezes, porque já fui conhecendo muita gente até por parceria, né? Que eu fiz, porque a gente aqui trabalha o mercado todo, né? Não tenho, se eu tenho um cliente e eu não acho imóvel para esse cliente, eu vou atrás no mercado para conseguir atingir o objetivo que é a Daí, venda, se né? tu não foi nesse open house, aí só contando com a boa vontade deles para abrirem Contando com a visita com o cliente, mas assim, aqui as visitas, acho que no Brasil também funciona agora assim, mas não era, porque a gente ia pegar a chave numa imobiliária para ir mostrar o imóvel. Aqui não, são dois consultores que acompanham, o consultor do comprador e o consultor que é o Sério? gestor do produto, sim, Nossa, toda a visita. E eu, como consultora do comprador, eu não falo nada. Quem vai apresentar o imóvel é o consultor gestor daquele imóvel. A única coisa que porque eu sei as perguntas que o cliente vai acabar me fazendo saindo de lá, eu já vou fazendo as perguntas para o consultor, como valor de condomínio e outras coisas, enfim, mais que eu sei, já nossa, conheço que curioso isso, que toda diferente. visita.
Toda visita, toda visita. Toda visita vão até um cliente meu falou assim, mas não é consultor, não é gente demais. Eu digo, pois é, aqui funciona assim. A não ser assim, por exemplo, eu tenho um produto para vender. Agora até eu tô com um prédio inteiro que eu peguei aqui no centro histórico. Quem acompanha é o promotor sempre, porque aqui os responsáveis pela obra são chamados de promotores. O construtor, enfim, o Incorporador. responsável pela obra. Ele não é o consultor, ele pode ser muitas vezes um engenheiro, um arquiteto, ou simplesmente ser um contratado que é chamado de promotor, responsável por aquela obra, né? Muitas vezes não é nem o dono, às vezes até é. E essas visitas, se eu pego o cliente através do meu anúncio, muitas vezes o cliente é direto meu, então eu vou direto no local e lá vai ter só o promotor. Ou se é um imóvel, vou direto ao imóvel, só eu e o cliente, né? Aliás, isso é uma coisa que eu percebo aqui, como no Brasil também, eu acho que existe isso ainda, a gente tem sempre um cuidado. Eu, por exemplo, chego nos imóveis muito antes do cliente, eu abro tudo, eu gosto Sim. de arejar o imóvel, se tiver que acender uma luz, se tiver, sabe, para criar uma boa Ambiência, né? experiência. Então, quando o imóvel não é gestão minha e eu vou com o cliente, eu vejo cada uma assim que me incomoda. Teve uma casa que eu fui, isso é uma curiosidade até. Eu cheguei na casa, a casa era muito velha, cheguei antes da consultora que ia mostrar a casa. E o meu cliente chegou e a consultora que ia mostrar a casa ainda não estava no local. Aí ficamos esperando ela. Ela chegou, pensa, é uma casa mais antiga, que precisa de ser reformada. A gente foi entrando na casa e aquele cheiro veio. Tu pensa, Ai, uma casa, aquele cheiro de fechado, de velho, de mofo. Aquilo começou a me dar uma agonia, porque por mais que o cliente ali está indo para comprar aquele imóvel, sabendo que ele vai ter que reformar, não é uma boa experiência, né? não. É uma coisa diferente tu Estraga chegar. tudo, né? Na É. verdade, é o Aí marketing eu ofensivo por água tive abaixo. que largar o meu cliente, eu disse para ele assim, olha, só desculpa, eu vou ajudar a minha colega a abrir a casa e já vai, fique à vontade. Aí fui abrindo tudo, porque começou a me dar uma aflição. Eu, imagino o cliente, né? Sim. Então, isso até aqui acontece também. Eu gosto muito de ter esse cuidado, né? E muitas vezes quando tu vai para que não é a gestão tua, não tem como, né? Bom, não, tu vê, eu não conhecia isso sobre a dificuldade de acesso, né? Só tendo o cliente mesmo para justificar essa visita, porque senão eles não são abertos, né? De ficar É. visitando os imóveis. Cléo, nossa, essa 1 hora passou voando, Já, eu nem vi o tempo passar. a gente não falou nem Nossa, tudo que tem queria. muita coisa ainda para conversar, mas eu acho que a gente pode segmentar os assuntos mais interessantes para a gente fazer mais algumas lives. Eu acho que Sim, vai sim, despertar sim. muito o interesse aqui dos corretores, né? Que é o foco aqui do Insight Mob. E eu queria, né, compartilhar aí com eles, né, que eu tenho certeza que se eles tiverem algum cliente brasileiro interessado em adquirir imóveis aí em Portugal, tu é a pessoa certa para eles conversarem, né? Com certeza. Inclusive, eu vou te dizer uma coisa: se eu soubesse que parcerias funcionam muito bem com indicação de clientes, nossa, eu teria feito isso antes Claro. da minha vida, porque, claro que nem um cliente meu falou uma vez, ele disse: Ah, mas veio a indicação, veio do Brasil. Eu digo, não te preocupa, todo mundo vai receber. A gente divide as comissões, não tem Sim, problema. porque aí Porque a vem pessoa nem uma indicação. precisa estar aí em Portugal, né? Pode trabalhar o cliente aqui e fazer Com parceria contigo aí, certeza, né? com Se tu sair certeza. do mercado. E aí, independente da época do ano que ele for, tu vai estar aí para poder atender ele, né? Tem essa disponibilidade, tem essa facilidade de tu conhecer aí o mercado. Então, facilita muito, né? Não vamos perder Inclusive, venda por isso. se o cliente quer fazer o primeiro contato, eu sempre gosto de fazer por Zoom, porque eu acho importante. Eu acho que isso que a gente está tendo aqui com o cliente é muito importante para criar aquela conexão, ou não, muitas vezes pode não criar, mas é muito importante. É diferente de falar numa ligação, é diferente de passar mensagem. Então, essa primeira reunião a gente sempre faz com quem indicou também o cliente. E depois ele não precisa continuar, mas ele pode apresentar ao cliente dele, né? Então, eu acho importante e estou sempre aberta, com certeza. Ah, que legal. Cléo, vamos só tirar nossa foto para eu usar de capa aqui. Tá, vamos.
Eu tô com uns dizeres aqui, eu não consigo tirar, mas acho que para ti não aparece, né? Não, tudo certo. Maravilha, então, Cléo, muito, muito obrigada por nos ter cedido essa Obrigada tua eu, hora gente. preciosa aí, por todas as curiosidades e informações que tu compartilhou com a gente. Já fiquei com a cabeça fervilhando, assim, porque é muita coisa para digerir, né? Muita informação nova, bem bacana conhecer melhor esse mercado, né? O mercado imobiliário, ele é muito rico, né? Porque ele é único em cada dentro de uma mesma cidade, de cada bairro tem realidades distintas, né? Com Tem muito certeza. o que se explorar e se conhecer, quem dirá a nível global, né? Então foi super rica essa nossa troca de insights aí, de experiências. Eu super agradeço pela Eu tua disponibilidade de que conversar com a gente. agradeço o convite, é um prazer e espero a gente se conhecer pessoalmente. Ou aí, Isso, com de preferência certeza. aqui, né? Sim, não, eu já estou devendo uma visita para Carla. Quando eu for, a gente já vai fazer o nosso encontrinho, com Nossa, certeza. E quando tu voltar vai ser aqui muito para. bom. Como se diz aqui, tomar um copo, porque o happy hour deles aqui é tomar um copo. Vamos Vamos tomar tomar muitos esse copo. copos, então, Cléo. Tá combinado. Beijo, Muito obrigada, viu? beijo. Beijão e ótima noite Tchau, para ti. tchau. Tchau, tchau. Tchau.